Olá pessoal, estamos aqui para mais um bate-papo e esse nosso bate-papo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma coisa que, assim, chama a atenção de todos nós, é curioso para todos nós, o sono e os sonhos, né? Antes de mais nada, bom dia àqueles que forem assistir a nossa gravação na parte da manhã. Boa tarde aos que forem assistir à tarde. Boa noite aos que forem assistir à noite. Então, esse nosso... Deixa eu abaixar minha musiquinha aqui. Esse nosso bate-papo sobre sono e sonho tem uma ligação muito profunda com o contexto da doutrina espírita, porque vem de encontro a algo extremamente importante, que é o contato com os espíritos. Pois na nossa evolução, desde quando éramos espíritos extremamente primitivos, lá no começo da formação do planeta, nós dormíamos em função de descansar o corpo físico, mas ainda as nossas ligações espirituais eram muito simplórias. Não estou falando daquele espírito que veio de um outro planeta e vem encarnar num planeta primitivo como uma expiação, ou seja, um espírito já maduro. Não, eu estou falando do espírito primitivo mesmo, aquele que está iniciando sua jornada, né, em ascensão à luz. Esse espírito ainda não tem muitas reflexões no contexto espiritual. Então, sem dúvida nenhuma, ele dorme única e exclusivamente para o descanso do corpo. No quesito sono, nós sabemos que o corpo físico precisa descansar. Faz parte do contexto saúde. É necessário que todos nós tenhamos uma quantidade de horas exclusivamente para o contexto psicofísico, descansar as células, descansar o corpo. Também sabemos, ao ler no Livro dos Espíritos, que os espíritos não precisam dormir. Alguém pode dizer assim, mas como não? Eu assisti o filme Nosso Lar, eu li livros do André Luiz, onde ele fala espíritos dormindo na espiritualidade. Mas, na verdade, esses espíritos estão dormindo não por uma questão fisiológica, mas por uma questão espiritual, em função de desajustes, em função de problemas dentro do seu contexto perispiritual. Então ele dorme. Nós mesmos, todos nós, durante a nossa evolução espiritual, né, quando não tínhamos ainda a capacidade de escolher as nossas novas reencarnações, ao chegar na espiritualidade, né, quando nós chegávamos lá no mundo espiritual após um desencarne, nós dormíamos. E os espíritos de luz, os mentores que faziam todo o controle da vida aqui na Terra naquela época, em função do nosso primitivismo, eles movimentavam todo o processo de desencarne nosso, de descanso, para uma nova encarnação. Vamos dizer assim, encarnações compulsórias, encarnações que nos eram impostas, porque nós não tínhamos como escolher. Éramos ainda, o nosso raciocínio ainda era bastante primitivo. Isso ocorreu durante milhares e milhares de anos, né? Quando atingimos uma certa maturidade espiritual, quando passamos a entender o certo e aquilo que não é muito
ético, muito correto, quando começamos a escolher aquilo que a gente gosta e deixa de gostar, quando nós vamos em busca de satisfazer as nossas paixões, o nosso ego, satisfazer as nossas vontades materiais, sobrepondo às leis universais, nós passamos a responder por isso. E aí, ao chegar na espiritualidade, nós já temos condições, né? Já temos condições de escolher, se bem que não é simplesmente eu chegar na espiritualidade e dizer eu quero a próxima encarnação assim que vai ser feito. Tudo segue critérios, procedimentos muito complexos que pode até ser que não seja permitido uma existência conforme nós gostaríamos, pode ser que não. Não porque os espíritos querem impor alguma coisa, que eles querem mandar, que eles são. Não é nada disso. Mas eles estão vendo muito além do que a gente enxerga. Não, mas eu quero voltar para a vida na situação assim. Certo, mas nós estamos enxergando que essa situação não será boa para você. Olha, pode ser até um comparativo muito infantil, muito pobre, mas você, pai, e o seu filhinho, filhinha pequenininha, fala, eu quero isso. Você, na condição de uma pessoa adulta, sabe que aquilo que ele está pedindo, ou que ela está pedindo, não é legal, não vai ser bom para eles. Você vai dizer não. Não, porque isso não é legal para você. Ou você tem certeza? Olha, você quer isso? Olha, mas tem isso, isso, isso e isso. Ah, mas eu quero. Olha, eu posso até ceder, mas não esqueça, tem isso, isso, isso e isso. E aí você permite. E acontece, infelizmente, aquele probleminha. Eu não falei para você que poderia acontecer isso? Eu sei. Ah, mas esse é um comparativo muito infantil sobre a infantilidade. Mas é um comparativo correto. Somos infantis. A soberba nossa não permite. A nossa vaidade não permite que pensamos assim. Né? Mas somos. Né? Por isso que quando a espiritualidade nos permite uma nova existência frente a certos pedidos nossos, muitos desses pedidos são peneirados, né? São verificados até onde realmente nós temos condições. Pois bem, agora, isso no patamar em que nós já temos condições de definir as coisas, já temos consciência dos nossos atos, já atingimos um patamar de responder pelos nossos atos. Pois é. Então, o sono, ele tem uma característica física. Eu peguei lá no Livro dos Espíritos. Os espíritos nunca estão inativos. Logo, vamos nos remeter ao princípio, aos espíritos ainda primitivos. Esses espíritos primitivos, eles estão dormindo na espiritualidade para uma nova encarnação? Sim. O que o Espírito está dizendo no Livro dos Espíritos, o Espírito nunca está inativo, é justamente o Espírito que atingiu pelo menos uma condição de ter capacidade de decidir uma coisa da outra, mesmo que ele decida pela porta larga, como disse Jesus. Em vez de ele escolher pela porta estreita, ele escolhe pela porta larga. A porta larga, muita gente já leva sempre pelo lado da sexualidade, né? A porta da perdição. A porta da perdição que Jesus está falando é muito mais ampla, ela é muito mais larga. São as vaidades, são a nossa prepotência, são as nossas posições em que nós escolhemos sempre o mais fácil, aquilo que não ofenda o nosso ego, não ofenda as nossas paixões, seja ela qual for. Então, essa é a porta da perdição. A porta estreita, que a gente normalmente não quer, é a porta do não, é a porta da dificuldade, é a porta do temos que massacrar, só posso usar essa palavra, temos que massacrar o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência.
Essa porta aí a gente não quer. Nós não queremos essa porta, né? A porta estreita é a porta em que nós precisamos amar e perdoar. Imagina, eu até, eu não consigo perdoar. Eu deixo para lá, mas perdoar eu não perdoo. É o que normalmente nós fazemos, né? Eu perdoo, mas não esqueço, né? Tem também assim, né? Tem, eu perdoo, mas não esqueço. E tem uma série de falácias que nós usamos para satisfazer as nossas vaidades, o nosso íntimo. Eu tinha um amigo, presidente de uma casa espírita que eu ia, lá no meio do mato, em Franco da Rocha. Durante muitos anos, ao sábado de manhã, eu frequentava uma casa, lá no, olha, bem matão mesmo, eu entrava por Mariporã, chama Casa do Caminho. Lá o presidente, né, o meu querido Antônio, uma vez ele falou uma frase para mim que eu nunca mais esqueci. Ele falou: Wagner, é tudo vaidade, são só vaidades. E é verdade, o Antônio tem razão. Vaidades, nós somos muito vaidosos, nós nos achamos melhor que os outros, né? Pois é. Então, voltando ao nosso querido e adorado sono, ele vai nos proporcionar o descanso físico. Muitas vezes na espiritualidade também precisamos dormir, mas não por descanso físico, mas por descanso perispiritual. O sono, ok, a ciência estudou muito o sono, a ciência tem uma infinidade de explicações bastante importantes sobre o sono. Agora, o sonho, esse que é o grande questionamento. Freud nos coloca o sonho como a consciência tentando regular e compensar situações vividas. É interessante, o Freud não está errado, porque isso é uma parte também dos sonhos. Quanto de sonho seria o sonho material guardado no nosso inconsciente? Olha só a frase do Freud: a consciência regulando e compensando situações vividas. Sem dúvida. Então, coisas que estão, como se diz popularmente, né, mal resolvidas dentro de nós levamos para o sonho. Nós vivenciamos no sonho algo que gostaríamos de ter vivenciado na vigília, né? Pois é, esse é um tipo de sonho. Existe um outro tipo de sonho que são reflexos do dia a dia, não é nada demais. A gente assiste um filme de terror e à noite sonha com um monstro. A gente assiste um filme e tem um ator lá e aquilo fica na cabeça da gente, aí você sonha com o ator. Você fala: nossa, eu sonhei com aquele ator. Né? Você sonhou o quê? Aí vem aquelas doideiras da nossa consciência. Eu sonhei que eu estava pulando de cima de um prédio no outro. Eu sonhei já isso. Que em cima de um prédio eu pulava assim e caía em cima do outro prédio. Ó, que coisa bonita. Daquele prédio eu pulava para outro prédio, né? E eu fiquei pensando, né? Que reflexo mais doido. Eu pulando de um prédio no outro. São, talvez, ao consultar um psicólogo, um psicanalista, ele pode encontrar alguma coisa desequilibrada dentro de mim que precisaria ser tratado em função desse sonho. Então, Freud, os grandes psicanalistas, têm contribuído muito com relação a esses reflexos que o sonho produz durante o sono. Isso é muito importante, é muito importante. Muitas vezes a gente, não sei, a gente tem medo de colocar para fora na vigília, né, certos sentimentos, certos comportamentos, certas situações, e que no sonho nós colocamos, né? Então, eu anotei aqui, eu olho para baixo porque aqui tem a minha colinha, tá? Tem minhas anotações. Então, a reflexão do dia a dia é um tipo de sonho que não deve ser levado assim em grandes consequências. Há aqueles que são materiais, guardados no nosso inconsciente. Esses sonhos acontecem num momento mais profundo. Era importante, às vezes, refletir sobre isso. Há alguns sonhos que são materiais guardados no inconsciente profundo nosso, que nós trazemos de outras vidas. Porque, como o espírito nunca está inativo, a partir de um certo momento da evolução, mesmo que o corpo esteja
dormindo, o corpo esteja quietinho, coloca-se sensores na nossa cabeça, vamos ver que determinadas frequências caem, outras levantam em função da atividade cerebral que ainda continua acontecendo. O corpo precisa desse relaxamento, o espírito não. O espírito já começa a se desligar do corpo. O espírito começa a trazer do fundo do inconsciente material psicológico, né? E esse material vem à tona na forma de sonhos. Agora, o sonho mais importante desses todos, no meu ponto de vista, eu posso estar errado, não é a reflexão do dia a dia, que eu... Bom, sabe o que acontece? Essa noite, eu comi, tinha em casa feijoada, e eu cismei de comer a feijoada à noite. Eu estava com uma vontade, a feijoada estava tão gostosa, eu comi um baita de um pratão de feijoada. Tá, eu fiz uma caipirinha, tomei uma caipirinha e tal e coisa, e depois eu fui dormir. Bom, aí você vai sonhar com monstros, você vai sonhar com um monte de coisa, mas é reflexo do corpo físico. Então, nós já temos capacidade de fazer essa separação. Lembra quando no Evangelho, hoje, agora há pouco eu fiz o meu Evangelho, né? E caiu os falsos profetas. E dentro desse estudo dos falsos profetas, fica uma pergunta assim, como é que eu vou diferenciar uma comunicação espiritual, se ela é válida ou não, porque muitos espíritos enganadores se utilizam de nome de pessoas desencarnadas ilustres, pessoas que merecem todo o nosso respeito, para propagar conceitos totalmente fora da realidade. Isso é muito comum, sabe? Grupos de médiuns que se deixam dominar por um determinado espírito, e esse espírito faz com que esse grupo de médiuns faça um monte de coisas absurdas em nome de um espírito ali que se diz ser fulano de tal. E aí Kardec nos ensina que a doutrina espírita, ela é lógica e racional. Se nós realmente nos despojarmos de todas essas vaidades, porque esse é o problema, né? O médium é vaidoso, né? Então, se desfazer dessas vaidades e analisar friamente aquela mensagem, vamos ver que fala, poxa, essa mensagem ela tem furos. Tudo bem, foi eu que recebi e tal, mas ela está furada, ela está furada. Ela não está coerente com as verdades que nos ensina o Evangelho. Então vamos desprezar isso. Nossa, isso vai ofender o meu orgulho, o meu ser. Paciência, né? Então nós vamos entender que nesse processo de analisar com profundidade os nossos sonhos, sem reservas, vamos ver que aquilo é um sonho que não deve ser levado em consideração, aquilo outro também não, aquilo é bom pensar sobre o assunto, de forma lógica, de forma ética, de forma racional. Pois a doutrina espírita ela é racional. A doutrina espírita fala em comunicação mediúnica não de uma forma extraordinária, um ato normal. A doutrina espírita fala em amar ao próximo não como algo que precisa ser feito no sentido que eu tenho que amar ao próximo porque eu quero um lugarzinho lá no céu, não, porque espírita não fala céu, espírita fala espiritualidade superior. Eu quero um lugar na espiritualidade superior, então eu vou fazer o bem. Não. Eu tenho que fazer o bem porque eu quero fazer o bem. Por quê? Porque eu gosto. Porque é legal fazer. Eu quero perdoar? Eu quero perdoar porque eu quero perdoar. Por que será que ele me ofendeu mesmo? Deixa pra lá. Eu vou seguir minha vida. Eu tenho tanta coisa importante para fazer, eu vou ficar carregando nas costas o peso do ódio, do rancor? Não. Eu vou curtir minha vida. E se ele, ela, seja lá quem for, quiser se reaproximar de mim, eu abro os braços e o recebo com todo amor. Não tem problema nenhum. Ele te fez um mal? Deixa pra lá.
Será que nós nunca fizemos mal para ninguém? Será que nós somos santos? Não. Quando um dedo aponta o erro de alguém, tem 3 apontando os nossos erros, né? Por isso que os sonhos, o reflectivo, o material psicológico, eles são um tipo de sonho. Sim. Agora, o sonho que acontece naquele momento mais profundo do nosso sono, que muitas vezes a gente não lembra, tá? Muitas vezes a gente não lembra. Muitas vezes, ou outras vezes, a gente lembra. É o sonho em que nós nos desligamos do corpo, nós espíritos. Veja, nós espíritos significa que nós somos um espírito que está vivendo uma experiência no corpo físico. Nós não somos um corpo físico que tem espírito. Porque eu já tenho lido muito material espiritualista, mesmo espírita, que carrega no seu texto essa coisa de que nós somos seres humanos que temos um espírito. Não! Nós não somos um ser humano que tem um espírito. Nós somos um espírito que tem um corpo, momentaneamente. Ah, mas é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mas é completamente diferente. Pense nisso. Pense nisso. Pois é. Então, em determinadas situações, o corpo estando relaxado, a espiritualidade, os nossos mentores, percebendo que realmente nós vamos poder ficar um período de tempo ali quietinhos, o nosso espírito se desloca do corpo. Ligados ainda por um cordão fluídico, que muitos espíritas às vezes ficam, poxa, mas como que é esse cordão fluídico? Se todo mundo se desliga, esse cordão fluídico, ele não se embaraça? Isso mostra que a pessoa tem uma ideia material, como se fosse um rolinho de barbante. Esse cordão fluídico, o nome fala, ele é fluídico, ele é semimaterial, ele não é material. Ou seja, ele não está sujeito a embaralhar. Então esse cordão fluídico faz com que esse espírito se desloque e vá para onde? Para a espiritualidade superior? Não. Para o umbral? Também não. Ele vai para onde lhe agrada. O espírito, quando se desliga do corpo, ele vai para os lugares em que ele tem afinidade. Ele vai se encontrar com pessoas que ele tem afinidade. A espiritualidade não dá saltos, a espiritualidade não impõe nada. As leis foram escritas por Deus em algum momento no universo, e as leis de Deus, eu gosto sempre de deixar claro, as leis de Deus não são só as leis morais, não que elas sejam menos, não, eu usei a palavra somente para dizer que existem mais leis de Deus. As leis da física, as leis da química, as leis da matemática, todas essas leis são leis de Deus, além das leis morais. E leis morais que nós ainda não conhecemos, que nós não entendemos ainda. Nos é dado uma pequena parcela. Veja, se nós chegássemos agora na época do descobrimento do Brasil, em que a Inquisição, lá na Europa, qualquer mocinha que tivesse uma facilidade para fazer alguma coisa, nossa, se ela se expor publicamente, ela era queimada como bruxa. Qualquer mulher que tivesse uma forma assim espontânea de ser e não fosse aquela pessoa subjugada, ela era queimada como bruxa. Isso aí, a Itália, a Espanha, Portugal, a Inglaterra, eles fizeram isso de monte, né? Em função da inveja, em função da prepotência masculina, em função de uma série de coisas, milhares de pessoas foram queimadas como bruxas, que nada mais era que uma mulher com uma visão mais ampla das coisas, uma pessoa mais madura, não no sentido de madureza física, mas madureza intelectual e espiritual. Por isso que, no momento em que nós estamos falando aqui
de desdobramento espiritual, de saída do corpo, o espírito vai para onde lhe agrada. Se te agrada sair do corpo e encontrar com outros espíritos para fazer um trabalho espiritual, isso vai acontecer. Se te agrada se desligar do corpo e ir em busca de alguém que você ama, um pai, uma mãe, uma pessoa muito querida sua, e essa pessoa querida sua está disponível para essa reunião, isso vai acontecer. Quando volta-se ao corpo físico, o corpo físico ele é muito denso e uma série de coisas não é que são cortadas, né? Mas elas são mais ou menos adicionadas a contextos do nosso cérebro e não permite que a gente visualize muito claro. Há pessoas que têm essa capacidade de se deslocar do corpo, ir à espiritualidade, seja lá onde for, voltar por corpo e ter 100% de consciência de tudo que aconteceu. Há pessoas assim, sem dúvida nenhuma, mas há pessoas que não. Então, quando ela volta para o corpo, a visão dela é um pouco turvada. Eu vou dar um exemplo. Você saiu do corpo, ou seja, você sonhou com uma pessoa querida sua, que vocês estavam andando numa praia e conversando e viram um barco no alto mar e falou, nossa, olha aquele barco, nossa, como ele é grande, né? Pois é, aquele barco é grandão, ai, mas tá calor hoje, né? E tal. E daqui a pouco acabou o sonho e você se vê no corpo e aí você fala, puxa, eu sonhei com a tia fulana, com o pai, com a mãe, sei lá, alguém. E nós estávamos na praia. Por quê? Porque essa pessoa, a gente gostava muito de ir à praia. Um exemplo, estou dando um exemplo. O barco, porque, sei lá, essa pessoa, ela tinha uma relação com a náutica muito grande. E isso tudo embaralha um pouco a cabeça da gente. E vem em forma de situações um pouco confusas. Mas a reunião aconteceu. Talvez o que foi conversado não ficou muito claro. Talvez fique uma parte, um conselho, um carinho. Fica claro, muitas coisas não ficam. Né? Mas o sonho, o sono que nós temos, ele é necessário ao corpo físico e o espírito nunca fica inativo. Pelo menos na fase que nós já estamos aqui. Quiçá depois que nós evoluirmos e muito. Por isso que tem muitas pessoas que falam assim, quando uma pessoa desencarnar, agora ele vai descansar. E eu fico cá com meus botões, descansar, porque nós temos ainda toda uma visão material da vida. O espírito livre do corpo físico, ele não tem o que descansar. Tudo bem, ele vai para a espiritualidade, ele teve uma vida física, esse espírito tem que colocar todas as suas ideias no lugar, então ele pode até ter alguns descansos na espiritualidade, ficar num hospital onde ele vai ser tratado, ou passar por um estágio chatinho no umbral. Acontece, claro, a grande maioria dos espíritos faz um estágio no umbral, às vezes, né? Nós fazemos um estágio no umbral. Mas depois nós somos reconduzidos a um hospital, muitos de nós começam um trabalho, um estudo, um aprendizado, e vai se percebendo que não há por que dormir. Sim, há espíritos que precisam descansar, porque lembra que o André Luiz falava que no nosso lar servia uma sopa? Você fala, mas que sopa? Que sopa? Aquilo é um subterfúgio psicológico para aquele espírito, porque ele precisa daquilo. Sabe? É igual aquele espírito que, uma vez numa palestra, eu falei isso e me veio agora. Eu assisti uma palestra do Dr. Roberto, eu não lembro o sobrenome dele, há muitos anos atrás. Ixi Maria, isso na época do Guaraná com rolha. E ele falou uma coisa muito interessante de espíritos que já são trabalhadores na espiritualidade, já são espíritos que já estão fazendo e se juntando em grupos e trabalhando na espiritualidade, só que esse espírito ainda tem uma ligação com o álcool.
E numa passagem, o doutor Roberto falou, eu nunca esqueci disso, falei, puxa vida, como que é, não é simplório a espiritualidade como céu, onde só fica os bonzinhos, e inferno, onde fica os maus, e purgatório, onde fica aquele que provavelmente vai dar certo e vai para o céu também. A coisa não é infantil desse jeito, ela é muito complexa, ela é muito profunda. Pois é, esse espírito que já é um trabalhador, ao sair com o grupo a trabalho, vê um boteco e pede desculpa para o grupo e dá uma saidinha e vai lá, se encosta, no bom sentido, não estou dizendo que vai ser um encosto, né? Ele vai e se aproxima, vamos usar a palavra, ele se aproxima da pessoa que está tomando uma bebida alcoólica e sente as emanações daquele álcool. Ele precisa daquilo ainda, ele ainda tem essa deficiência. Provavelmente em breve esse espírito reencarna para uma dura prova contra o álcool. Da mesma forma, o fumo e tantas outras coisas que nos faz viciados, viciantes, que precisamos nos libertar. Então, aquelas leis de Deus que eu falei lá atrás, leis morais, físicas, químicas, matemáticas, tal, enquanto nós não respeitarmos essas leis e não vivê-las na sua plenitude, nós vamos ter problemas. E esses problemas vão sendo aos poucos resolvidos em encarnações. Para quê? Para aquilo que disse Jesus. Para que possamos aos poucos construir dentro de nós o reino de Deus. O reino de Deus não é um lugar geográfico, não é um local. O reino de Deus é uma forma de entender as coisas, a vida. É um posicionamento perante o universo. Disse, vós sois deuses. Disse Jesus, né? Vós sois deuses. Vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Ah, mas Jesus fala isso aí, né? Para encher a bola das pessoas. Não, não é. Porque Pedro disse, mestre, você é perfeito. Ele disse, não. Perfeito é meu Pai que está no céu. Caramba. Então quer dizer que Jesus, né, está mostrando mais coisas além. Não, perfeito é meu Pai que está nos céus. Veja como existe muita coisa que nós não ainda sabemos. O sonho, eu estou aqui colocando a pontinha do iceberg do sonho. Estou colocando aqui um pouquinho de que a gente estudou aqui em cima dos conceitos de Freud, o que a gente leu no Livro dos Espíritos, a vivência da gente, e isso é só a pontinha do iceberg. Quando o nosso planeta deixar de ser um planeta de expiações e provas, se transformar, passar por esse momento difícil que nós estamos passando, que a renovação para um planeta de regeneração não é uma brincadeira, isso não é um oba-oba, não, é uma coisa muito difícil. E depois que nós deixamos de ser um planeta de regeneração, passamos a ser um planeta feliz, e em que nós, ao encarnarmos, o mundo, a vida, ela vai ser 99% de ações positivas, éticas. Os nossos sonhos, eles serão extremamente lúcidos. Existe, repito, pessoas que têm sonhos lúcidos. É uma quantidade muito pequena da população do mundo, mas tem. E dia virá que todos nós seremos espíritos, como Camille Flammarion, no livro Narrações do Infinito, ele fala justamente isso. Camille Flammarion é um contemporâneo de Kardec. Ele fala que existem planetas onde os espíritos encarnados se confundem com os desencarnados. Olha só o nível de espiritualidade, o nível de amor, o nível de vivência com as leis de Deus, harmonia com a natureza, harmonia com tudo. Estaremos vivendo dentro de nós, como dizem os budistas, o nirvana. E estaremos vivendo dentro de nós, como nos diz Jesus, o reino de Deus. E era mais ou menos isso que eu queria conversar. Eu agradeço a paciência de quem ficou até o fim do nosso vídeo. Eu vou botar aqui uma musiquinha. Cadê o mouse? Ah, tá aqui.
colocar aqui uma musiquinha para que nós possamos dar por encerrado o nosso bate-papo com uma pequena prece. A prece, a oração, ela sempre foi uma ferramenta muito útil para a nossa vida. Neste momento que nós estamos passando, ainda mais. Agora, se faz necessário a prece em vários momentos. Ao levantar, alguns preferem fazer ao dormir, um momento que você está quieto num canto, um momento difícil, nós cerramos os olhos, agradecemos a Deus a vida. Agradecemos a Deus o pão sobre a mesa, o teto que nos abriga. Agradecemos a Deus os conhecimentos que nos é ofertado, para que possamos refletir e, passo a passo, mudar a nossa forma de ver a vida. Entender, espíritos que somos, estagiando num corpo físico, lutar para vencer as nossas tendências desequilibrantes, comprometedoras, para ir em busca da luz, da paz, do trabalho intenso e do amor incondicional. E nesse clima, nós pedimos, agradecemos e pedimos pelos médicos e enfermeiros, os grandes heróis do momento, pedimos por todos os nossos amigos e aqueles que ainda se dizem nossos inimigos, pedimos pelos nossos filhos, pedimos por todas as criaturas no planeta Terra, pelas nações que possam se entender, pelo Brasil que possa se desenvolver. Agradecemos nosso mentor individual, que tanta paciência tem para conosco. Agradecemos a Maria o tanto que ela ajuda essa humanidade, independente do credo e da crença. Agradecemos a Jesus, esse irmão maior, que nos trouxe a boa nova, a luz. E a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, que assim seja. Ufa, passei do tempo. Obrigado, pessoal, e desculpe. Até mais.